Bom dia, queridos, a graça e a paz. Vamos aí dar início a mais uma aula. Só para ressaltar, lembrar vocês, nós nos encontramos ali na congregação da Igreja Metodista em Primavera do Leste. Meu nome é Henrique. Nós estamos ali à frente da congregação e eu, juntamente com a minha esposa, Gisele, e nós estamos muito felizes de estarmos desenvolvendo ali um trabalho para a glória de Deus. Que você possa entrar lá nós estamos no YouTube, nós estamos no Face também, aciona lá o sininho, se inscreve no canal, vai colaborar muito para a gente, para desenvolver o nosso trabalho. Deus abençoe o seu dia de hoje, que Deus abençoe essa semana que vai começar, que nós possamos estar aí debaixo da proteção de Deus mais uma vez. Pois bem, até aqui nós estamos trabalhando o assunto quem é o Espírito Santo, como ele trabalha, como ele age, como ele opera em nós. E talvez, se você percebeu, ótimo. Se você não percebeu, eu preciso dar uma analisada com você aqui, preciso te alertar, te ressaltar algo. Até aqui nós estamos trabalhando muito a questão do Espírito Santo no seu envolvimento, quem a sua personalidade, a sua deidade. Nós trabalhamos a relação do Espírito com Cristo, nós trabalhamos o agir do Espírito de uma forma geral na salvação, e a partir de agora nós vamos dar uma guinada, nós vamos trabalhar mais a questão do Espírito Santo mesmo em nós, o que ele vem fazer em nós, o que ele vai realizar em nós, o que ele vai realizar na igreja de uma forma geral. Eu preciso nessa aula lembrar vocês de algo que eu suscitei lá atrás, na aula quando nós trabalhamos a questão do Espírito Santo no Antigo Testamento. Eu deixei um questionamento, uma dúvida, levantei uma contradição a princípio, e eu quero trazer essa contradição porque a aula de hoje vai responder justamente isso. Quando nós falamos lá nessa aula, eu trouxe o texto de João capítulo 20, que vai dizer o seguinte. Eu vou trazer para a gente lembrar, porque eu preciso lembrar disso com vocês. Eu vou ler aqui João 20, versículo número 22. João 20, 22. Se a gente pegar um pouquinho antes, para a gente tentar lembrar e melhor entender, vai dizer assim, Jesus aparece aos seus discípulos, isso na ressurreição, Cristo foi crucificado, morto, sepultado, ressuscitou ao terceiro dia e apareceu aos seus discípulos. E aí João capítulo 20 vai dizer, no versículo de número, eu vou ler a partir do versículo de 20. Enquanto falava, Jesus mostrou-lhes as feridas nas mãos e no lado. Eles se encheram de alegria quando viram o Senhor. Mais uma vez ele disse: Pai seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. E aí o que nos interessa aqui no versículo 22 de João 20. Então soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. E aí depois eu fui no Evangelho de Lucas, voltei um pouquinho, em Lucas 24, 49, lá no finalzinho de Lucas, a Bíblia vai dizer assim: Agora envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até que sejam revestidos do poder do céu. Aqui o evangelista está dizendo para que os discípulos ficassem esperando a descida do Espírito Santo, que vai se concluir, que vai ser realizado. Agora a gente vai lá em Atos, capítulo 2, e vai narrar
né, a descida do Espírito Santo, a promessa que estava em Joel, vai acontecer lá no Antigo Testamento e vai acontecer agora. Né, Atos 2, versículo 1. A vinda do Espírito Santo. No dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um poderoso vendaval e encheu a casa onde estavam sentados. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os habilitava. Naquela época, judeus devotos de todas as nações viviam em Jerusalém. Quando ouviram o som das vozes, vieram correndo e ficaram espantados, pois cada um deles ouvia em seu próprio idioma. Muito admirados, exclamavam: como isso é possível? Estes homens são todos galileus e, no entanto, cada um de nós os ouve falar em nosso próprio idioma? Estão aqui partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e de regiões da Líbia próximas a Cirene, visitantes de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. E todos nós ouvimos essas pessoas falarem em nossa própria língua sobre as coisas maravilhosas que Deus fez. Admirados e perplexos, perguntavam uns aos outros: o que significa isso? Outros, porém, zombavam e diziam: eles estão bêbados. Então, recapitulando, João 20, 22. Jesus aparece à ressurreição, sopra sobre os discípulos e eles recebem o Espírito. Lucas 24, 49 vai dizer: esperem a descida do Espírito Santo. Atos 2, versículo 1 vai dizer que se cumpriu a descida do Espírito Santo e houve um derramamento e eles foram cheios do Espírito Santo. E aí, qual foi o questionamento e qual é o questionamento? Né? Queridos, se em João 20, 22 eles já haviam recebido o Espírito Santo, por que aguardar o derramar e a descida do Espírito Santo? Qual é a função disso? O que significa isso? Né? Por que há o Pentecostes? Então, essa é a aula de hoje. Né? Vamos tentar responder qual é o significado de Pentecostes, qual é a função de Pentecostes. É óbvio que há muitas coisas e muitos detalhes nessa descida do Espírito Santo, né? Como, por exemplo, a discussão do falar em línguas e tantas outras coisas aqui. Mas a aula de hoje eu pretendo focar qual é a função do Espírito Santo. Para isso, queridos, eu preciso levar vocês a um texto que está lá em Gênesis, capítulo 11, uma história que vocês talvez já tenham ouvido, provavelmente, Gênesis 11, que vai narrar algo que está ligado a Atos 2. Então eu preciso entender. Gênesis 11, versículo 1. Torre de Babel. Diz assim a palavra de Deus: houve um tempo em que todos os habitantes do mundo falavam a mesma língua e usavam as mesmas palavras. Ao migrarem do leste, encontraram uma planície na terra da Babilônia, onde se estabeleceram. Começaram a dizer uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e endurecê-los no fogo. Naquela região era costume usar tijolos em vez de pedras e betume em vez de argamassa. Depois disseram: venham, vamos construir uma cidade com uma torre que chegue até o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo. O Senhor, porém, desceu para ver a cidade e a torre que estavam construindo. Vejam, disse o Senhor. Todos se uniram e falam a mesma língua. Se isto é o começo do que fazem, nada do que se propuserem a fazer daqui em diante lhes será impossível. Venham, vamos descer e confundi-los com línguas diferentes para que não consigam mais entender uns aos outros. Assim o Senhor os espalhou pelo mundo inteiro e eles pararam de construir a cidade. Ela recebeu o nome de Babel, pois ali o Senhor confundiu as pessoas com línguas diferentes e as espalhou pelo mundo. Então, o que tem isso a ver com Atos 2? Que eles têm tudo a ver. Porque aqui houve uma pretensão humana, né? Eu não posso adentrar muito nisso, mas há uma pretensão no coração do homem de
se alcançar Deus por várias razões, e Deus confunde, né, eles todos, gera uma confusão. Quando nós olhamos todos esses textos, nós precisamos entender o seguinte, que em Atos 2, no dia de Pentecostes, o que Deus está fazendo? Gerando unidade. Então, o Pentecostes, né, o dia de Pentecostes, ele vai ser marcado pela funcionalidade de gerar unidade. O povo, né, estava espalhado, falava em diversas línguas, ninguém se entendia. Havia também a questão de entender-se que somente o judeu seria salvo, ou aquele que, né, ou o prosélito, aquele que não nasce judeu, mas torna-se convertido ao judaísmo. Somente essa corporação, somente esse núcleo, esse grupo de pessoas identificadas como judeus seriam salvos. Então, Pentecostes ele vai gerar uma unidade em vários sentidos. Vai trazer uma nova realidade de salvação. Deus, né, quer que todos sejam salvos. Nós vimos isso algumas aulas aí para trás. Não há mais só uma exclusividade judaica na salvação. E Deus agora vai trabalhar a questão da unidade. Veja que o texto em Pentecostes vai falar de que havia pessoas de vários pontos, de vários lugares que estavam reunidos em Jerusalém. Era um momento festivo de Jerusalém, em Jerusalém. E aí, por isso nós vamos à Torre de Babel, porque na Torre de Babel Deus espalha por uma necessidade, né? Que ele enxerga, ele olha, ele vê. Se eu não paralisar o homem aqui, ele é capaz de qualquer coisa, das coisas mais absurdas possíveis. E agora ele vai reunir. Então, se lá, né, Deus gerou uma confusão, Deus agora aqui vai desfazer a confusão. Deus vai trabalhar a unidade. Atos 2, 1, 13, a gente então entende que o dia de Pentecostes é o dia de um batismo de unidade. Nós vamos ser gerados em unidade. É muito importante entender a questão da unidade, porque há muita confusão, né? O que é a unidade? Como nós vamos identificar a unidade? E como nós vamos... E por que dessa unidade? E como podemos perder essa unidade? Então, se a função principal de Pentecostes é gerar unidade, eu preciso entender agora o que seja essa unidade. Em primeiro lugar, eu preciso pontuar com vocês de que Paulo sabia muito bem dessa função, dessa objetividade de Pentecostes. Porque ele não discute, nos textos que a gente vai ver aqui, ele não fala, por exemplo, de que nós precisamos gerar e criar unidade. Não, ele sempre parte do ponto de que essa unidade já está dentro da igreja, que essa unidade já está no povo de Deus. E aí ele vai trabalhar sempre o quê? A questão do desenvolver a unidade, do crescer em unidade, do ir além em unidade daquilo ao qual nós estamos. Então, é importante isso, né? Paulo já entendia, se a gente olhar o texto, em Atos, por exemplo, Paulo já entendia que essa unidade ela já estava presente no corpo e havia uma necessidade de desenvolver, né? Então, esse é o primeiro ponto. Paulo não vai ficar discutindo, né, se nós precisamos ter unidade e como nós vamos adquirir. Paulo já parte do pressuposto. Uma vez que Pentecostes aconteceu, a unidade foi dada, a unidade já foi criada, a unidade já existe. Então agora nós precisamos crescer em unidade.
como é que eu vejo isso? Onde é que eu vejo isso na Bíblia? Em Romanos, nós vamos achar isso, né? Romanos não, Efésios, nós vamos achar isso. E eu preciso ir lá com você. Carta de Paulo a Éfeso. Vai aí para frente. Depois de Gálatas, você vai achar Éfeso. Éfeso, capítulo 4. Éfeso capítulo 4, versículo 4. Essa é a passagem onde nós entendemos que Paulo trabalha dessa maneira, né, e que a Bíblia está revelando isso. Então, o que diz em Éfeso 4, 4? Pois há um só corpo e um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Eu vou ler antes. 4, versículo 1. Unidade no corpo. Portanto, como prisioneiro no Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Pois há um só corpo e um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. Aqui nós vamos trabalhar a questão da unidade. Existem alguns outros textos também que falam a respeito de unidade, mas eu quero justamente trabalhar esse texto. Então, em primeiro lugar, como eu disse, Paulo parte do pressuposto que a unidade já estava na igreja. Por que já estava na igreja? Porque havia ocorrido o derramar do Espírito Santo, o enchimento do Espírito Santo, o dia de Pentecostes, um batismo de unidade. E aí, por que nós podemos afirmar? Porque Paulo está dizendo assim, olha, versículo 4, pois há um só corpo e um só Espírito, ou seja, o há aí, né, do verbo haver, tá, com H, então já existe dentro da igreja um só corpo determinado, um só Espírito determinado, assim como vocês foram chamados a uma só esperança, só há uma só esperança. Então Paulo vai desenvolver isso. Então esse é um ponto-chave, é importante a gente entender isso. Então a gente não vai criar a unidade já está em nós, a unidade já está dentro da igreja, a unidade já foi derramada na igreja. O que nós precisamos agora é desenvolver e crescermos em unidade. Segundo ponto, como identificamos a unidade? Através desses elementos aqui que ele coloca. A unidade da igreja, veja bem, ela vai ser revelada, demonstrada e identificada quando nós vemos um único corpo, e aqui eu não posso adentrar porque isso aqui vai dar, né, discussão para metro, como se diz, né, na questão das cisões da igreja, então entraria aqui, mas Paulo está dizendo, há um só corpo, um só Espírito, né, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus. Esses são os elementos identificadores de uma igreja unida. Então, você quer ver uma igreja unida? É quando ela está professando e ela está vivendo esses mesmos elementos. Se a igreja está entendendo um só batismo, se a igreja está entendendo uma só fé, ela está em unidade. Eu gostaria aqui, claro, de poder trabalhar todos esses elementos, não é viável, não tem como fazer isso, mas eu quero dar um destaque, por exemplo, só para a gente tentar entender melhor isso. Por exemplo, quando ele fala de uma só fé, nós precisamos entender que a igreja, que ela está unida, quando ela professa que a salvação é mediante a fé exclusivamente pelo crer em Cristo Jesus. Então, por exemplo, isso demonstra a unidade da igreja, né? Por exemplo,
evangélicos sofremos muitas críticas, algumas com muita razão, outras sem razão, de que nós o tempo todo estamos multiplicando e dividindo, né? O tempo todo está aparecendo igreja, né? De uma certa maneira, isso realmente tem fundamento, né? As pessoas fazem cisão de igrejas por qualquer coisa. Não estou satisfeito com a forma como que abre a porta, crio uma igreja. Não estou satisfeito como... Então isso não é a unidade que Paulo está comentando aqui. Agora, se nós olharmos para a igreja num todo, nós vamos ver algo interessante. Se você pegar, por exemplo, um assembleano, se você pegar um luterano, se você pegar um batista, se você pegar um presbiteriano, se você pegar um metodista, se você pegar de uma igreja pentecostal, né, quadrangular, todas as igrejas cristãs, elas têm uma unidade, por exemplo, de pensamento na salvação. Em qualquer igreja que você for dessas, por exemplo, você vai ouvir que a salvação é mediante a fé, não é por obras. E isso demonstra a nossa unidade. Então a máxima de Agostinho, né, depois foi repetida por Wesley também, quando diz que naquilo que é essencial nós temos unidade. Naquilo que não é essencial nós temos diversidade, mas em tudo temos que ter o amor, né? Então, com relação à salvação, a pregação assembleana é a mesma pregação que o metodista. Nós somos salvos por Cristo, ponto. Nós não falamos que somos salvos pelo que fazemos de obras. Você vai ver isso, né? Agora, por exemplo, um metodista tem o batismo infantil, assim como um presbiteriano, mas somos diferentes no pensar do assembleano quanto ao batismo infantil. Então, naquilo que é essencial, que é a justificação pela fé, nós temos unidade. Naquilo que é não essencial, o batismo não salva, nós queremos que o batismo infantil não salva, que nenhum batismo salva. Nisso nós não temos unidade de pensamento, nós temos uma diversidade, mas em tudo temos o amor, o respeito um pelo outro. Então, isso é uma demonstração, né? Segundo ponto aí que eu queria falar a respeito, por exemplo, desse batismo, que está aí, um só batismo. O que é esse um só batismo? Esse batismo aqui não é o batismo quando você recebe a Cristo e vai às águas. Não é isso. Esse batismo aqui é justamente o batismo de Pentecostes, quando Paulo está dizendo aí. Ou seja, houve um único batismo em Pentecostes, o batismo de unidade, né? Agora, presta atenção, enchimento do Espírito Santo vai ter várias vezes durante a nossa caminhada. Lá eles foram cheios do Espírito Santo, foram empoderados, falaram em outras línguas, evangelizaram, ganharam vidas. O Espírito Santo foi de uma forma, o cumprimento de Joel derramado sobre todos eles. Então, e isso vai acontecer várias vezes na caminhada. Nós vamos nos encher do Espírito Santo. Paulo, em Efésios mesmo, vai falar encheios do Espírito Santo, não vos embriaguem com vinho. Então, várias vezes em Atos vai haver uma fala de enchimento. Agora, a unidade, ela foi ali determinada de uma vez por todas e não tem mais por que ser. É isso que é um só batismo aqui. Então, esse um só batismo, ele está se referindo ao batismo em Pentecostes. Ou seja, a igreja foi batizada por unidade. Judeus, gregos, de qualquer raça, qualquer língua, qualquer cor, qualquer etnia, todos nós vivemos em unidade dentro do corpo de Cristo. Então, essa é a ideia aqui de um só batismo. Agora, tudo isso vai revelar, né, essa unidade. Um terceiro ponto é: por que Deus nos leva à unidade? Em Efésios, Paulo vai responder 4. E aí mais aí para frente, versículo 11 até 16, vai responder. Efésios 4, 11 e 16.
Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos, e também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente, e cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. A mesma ideia que Paulo vai desenvolver lá em Coríntios sobre o corpo e a unidade de Cristo. Então, função da unidade, com que nós cresçamos para atingir maturidade. Nós temos que ter maturidade. Uma igreja que não desenvolve a unidade é uma igreja imatura. É uma igreja que não está crescendo, não está desenvolvendo. Ela tem a unidade, como nós vimos, mas ela não está desenvolvendo a unidade. Ela não está evoluindo em unidade, ela não está progredindo em unidade. Quando você vê os membros com atitudes imaturas, a igreja num todo com atitudes imaturas, né? Você pode ter certeza que a igreja está fora da unidade proposta por Deus para ser desenvolvida. E aí, assim, a questão da unidade, né? Nós temos o problema da identidade anteriormente. Então, eu não gero unidade também, eu não desenvolvo unidade porque eu não me identifico, e isso tudo são batalhas que a gente vai travando dentro da igreja, né? Então a gente precisa ficar alerta nisso. Uma igreja imatura é uma igreja que ela não está desenvolvendo unidade. É o reflexo, porque Paulo está dizendo aqui muito claramente, para que nós vamos desenvolver unidade, para que cresçamos e chegamos à estatura da graça de Cristo Jesus. Ou seja, nós não vamos ser perfeitos plenamente, mas nós precisamos crescer. Pessoas imaturas, né, geram uma série de complicações dentro da igreja. Ciúmes, divisão, contenda, né, disse-me-disse, fofoca, um caminhão de problemas. Isso é um alerta para nós. Agora, por fim, eu quero aqui dizer para você que Pentecostes é um batismo de unidade. A igreja já possui. Nós precisamos agora romper e desenvolvermos essa unidade. Nós precisamos crescer nisso, nós precisamos evoluir nisso e progredir nisso. Agora, existem vários aspectos, várias coisas que vão influenciar o não romper, o não desenvolver. Eu quero falar aqui de algumas rapidamente. Primeiro, está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10 e 16. A igreja não desenvolve unidade quando os seus membros começam a olhar para os homens e tiram os olhos de Cristo. É isso que aconteceu na igreja em Corinto. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou disso, eu sou daquilo, eu sou desse, eu sou daquilo. Quando isso começa a acontecer dentro da igreja, né, isso não permite a evolução, a progressão da unidade. Quando começa a haver divisão dentro da igreja, panelinha, quando começa a haver grupinhos dentro da igreja, quando um grupinho começa a se achar melhor do que o outro, você está paralisando, neutralizando e cancelando o desenvolver da unidade do corpo. Segundo, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 17, quando você começa a trazer para dentro da igreja pensamentos, ideias e desenvolver filosofias, bota aí, entre aspas, humanas, né, em todos os setores da igreja. E aí você vê muito isso claramente quando a instituição se torna maior do que o evangelho,
quando as pessoas começam a defender mais a instituição do que a própria causa de Cristo, isso é um sinal de ideias humanas invadidas, né, dentro da igreja. Quando você vê que as pessoas estão administrando as coisas da igreja como se administrassem a empresa, como se administrassem a própria casa, e não entendem o que é o administrar que Cristo propõe. Ideias partidárias, políticas, tudo isso quando é trazido para dentro da igreja causa um desastre. Deus não se agrada dessas coisas. E aí, queridos, a gente acha um monte de justificativa, né? E por fim, né, aquilo que Paulo trabalha em Gálatas capítulo 1 e capítulo 3. Dê uma olhada em Gálatas, né? Aliás, esses textos todos que nós falamos hoje, dê uma olhada, porque ali Paulo vai dizer que depois de terem sido batizados, né, depois de terem conhecido a graça de Cristo, revelado o Espírito Santo, quiseram voltar a praticar a lei, né? Quiseram voltar lá atrás, ficar vivendo debaixo da lei. Gálatas diz que todo aquele que quer viver debaixo da lei vive debaixo de maldição. E todo aquele que quer viver debaixo da lei, queridos, não vai desenvolver unidade. Não vai desenvolver, não vai progredir em unidade. Então, essas são 3 causas, por exemplo, do que paralisa a igreja. Existem outras causas, a Bíblia traz, mas essas talvez são as 3 mais importantes que nós já vamos falar. Nós não podemos fazer partidarismo na igreja, nós não podemos ficar trazendo filosofias humanas para a igreja e nós não podemos querer voltar a viver debaixo de uma religiosidade, de uma legalidade lá, que nós já abandonamos porque nós estamos debaixo da graça de Deus. Que Deus abençoe seu domingo, que Deus abençoe, né, esse dia que é comemorado, o dia de Pentecostes. Deus preparou essa aula e que você possa compreender essa unidade. Dentro da unidade há formas de pensar diferente, né? Mas essa diversidade, quando encaixada num só corpo, num só Espírito, numa só esperança, num só Senhor, numa só fé, num só batismo e num só Deus, é que possibilita a igreja caminhar para a maturidade. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.